tem Bíblia, livro de Esdras. Eu vou ler 2 capítulos com você, e se você quiser tomar o seu assento, pode tomar o seu assento. É o capítulo de número 4 e o capítulo de número 6. 4 e 6 são os 2 capítulos que nós vamos meditar aqui, tá? Diz assim, irmãos, Esdras, capítulo de número 4 e verso de número 1. Olha o que está escrito. Quem achou, diga, eu encontrei. Esdras, para quem tem a Bíblia Pentecostal, está lá na página 715. Está depois de 2 Crônicas. Depois de 2 Crônicas, um pouquinho antes de Jó, antes de Neemias. Esdras, capítulo de número 4 e Esdras, capítulo de número 6. São os 2 capítulos que nós vamos estudar na manhã deste domingo. Diz assim, igreja: ouvindo, pois, os adversários de Judá e de Jerusalém e de Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, correram até Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém Zorobabel e Jesua e outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, que é o rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias do rei Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário. E sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e contra os moradores de Jerusalém. Irmãos, pula para o capítulo de número 6, e eu quero ler o verso 6 ao 8, que diz assim: agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, e Setar-Bozenai, e aos seus companheiros, os Afarcacitas, que estais além do rio, apartai-vos dali, deixai-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu devido lugar. Também por mim se decreta que o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa destes homens, para que não sejam impedidos. Irmãos, só até aqui, e eu quero dar uma introdução aqui, um pano de fundo, para você entender um pouquinho, só para mim contextualizar. Quando eu falo, irmãos, de cativeiro, eu tenho que entender que o cativeiro da Babilônia, ele durou 70 anos, e alguns profetas, alguns homens de Deus foram levados para a Babilônia, e ficaram na Babilônia por 70 anos, alguns vão dizer 72 anos completos. Mas o que a gente tem que entender é que a Babilônia, ela era considerada a mãe das nações, a rainha das prostituições. A Babilônia, ela foi considerada uma grande potência naquela época, porque ela havia ido contra o Egito, embora não havia vencido o Egito passou a respeitar a Babilônia. A Babilônia venceu a Síria e no tempo de Nabucodonosor conseguiu entrar em Israel e vencer em Israel. Então uma nação que venceu o Egito, a Síria e Israel, era uma nação muito respeitada. E o projeto de Nabucodonosor era se tornar o homem mais respeitado do mundo. Ele queria que o seu nome ficasse em evidência, já que o seu pai Nabopolassar não havia conseguido.
Então entenda que há uma promessa no capítulo 45 de Isaías, que o Senhor disse assim: olha, eu levantarei um, que era por nome de Ciro, Ciro a quem eu tenho escolhido, antes mesmo de nascer. E quando a gente lê o capítulo 45, eu vou aproveitar com vocês aqui, que é escola dominical, abre comigo o capítulo 45 de Isaías aí, a gente vai fazer menção. Isaías capítulo 45. Os irmãos que têm Bíblia, abre conosco aí. Livro de Isaías, o capítulo 45. Se você ler um pouquinho antes, está dizendo assim: a promessa de livramento e a vinda do rei Ciro. Olha o que diz o capítulo 45, irmãos. Versículo 1. Todos acharam? Digam amém. Página 1045 da Bíblia Pentecostal. Diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu, vem comigo, igreja, que te chama pelo teu nome, por amor ao meu servo Jacó. Irmão, guarda essa frase aqui: por amor ao meu servo Jacó. Irmão, sabe quantos anos antes de Ciro nascer essa profecia foi proferida? Mais de 100 anos. Ciro não tinha nascido ainda quando essa profecia foi proferida. E engraçado é que Deus está dizendo: quem te chama pelo teu nome. Deus deu nome a Ciro antes de Ciro nascer. Entenda que Deus está dizendo que iria escolher Ciro como rei dos medos dos persas, para livrar o povo do cativeiro da Babilônia. Antes do povo ir para a Babilônia, Deus já estava levantando Ciro, ou Deus já tinha uma profecia que iria levantar Ciro. Então veja que tudo faz parte de um processo, tudo faz parte de um projeto de Deus. Antes de levar para o cativeiro, ele escolhe Ciro para livrar do cativeiro. O povo fica 70 anos no cativeiro. Nabucodonosor se sente o homem mais importante do mundo antigo, dos confins da terra. E agora Deus está dizendo que vai levantar um tal de Ciro para ir contra ele, derrotá-lo e livrar o povo de Deus por amor a Jacó. Quando fala por amor a Jacó, já que é a escola dominical, vamos aprender. Não está falando de Jacó pessoa, está falando das tribos de Israel. Veja que Jacó já não está mais vivo nessa ocasião. Então ele está dizendo, por amor a Israel. Jacó e Israel, lembra que é a mesma coisa? Jacó foi transformado, Jacó lutou com o anjo, e o Senhor disse: eu vou transformar o teu nome de Jacó para Israel. Então quando a gente vê por amor a Jacó, significa por amor às tribos, por amor a Israel. Deus estava dizendo que levantaria Ciro. Irmãos, imagina Nabucodonosor com toda a sua pompa, com toda a sua realeza, com todo o seu prestígio. Ele está pensando que ele é inabalável. Agora vem um camarada, Ciro, levantado por Deus, rei dos medos e dos persas. Ele vem contra Nabucodonosor para lutar contra Nabucodonosor, e a Bíblia diz que Deus disse para ele: eu irei adiante de você, endireitando os caminhos tortos, quebrando os muros de bronze, açoitando os lombos dos reis. Havia uma profecia, e o que me chama a atenção é que Ciro não era cristão, Ciro era pagão. E a minha pergunta é: como que Deus escolhe alguém pagão para livrar alguém que é cristão? Veja o amor de Deus por Israel. Só que o que eu quero pregar para você, isso é só o pano de fundo, é que quando Israel, eles são libertos e eles voltam do cativeiro, Ciro vai dar um decreto, Ciro vai dar uma carta,
esta carta de reedificação. Por isso que Esdras e Neemias é chamado de homens da reedificação ou reestruturação. Eles estão voltando para colocar de pé aquilo que caiu. Eles estão voltando para levantar a obra, a casa de Deus, os muros que protegiam Jerusalém. Então entenda que quando eles estão voltando, eles voltam com uma carta. A carta quem deu foi Ciro. Esta carta era uma ordem para que eles pudessem reedificar. Só que nem todos, irmãos, estavam a favor da reedificação. E eu vou te explicar o porquê. Porque muitos estavam dentro de Israel, e enquanto Israel está com o templo derrubado em Judá, a tribo de Benjamim era a única tribo que estava ali, e era uma tribo pequena, a menor tribo de Israel, não tinha exército, não podia se defender. E enquanto eles estão vivendo debaixo de uma dominação, de um domínio, nós vamos entender que aqueles que estavam em Israel estavam se aproveitando disso. Porque enquanto os uns estão chorando, outros ficam vendendo lenço, irmãos. Essa é a verdade. Entenda que havia pessoas que não queriam que Israel estivesse de pé. Não era lucro para eles, não era negócio para eles. Israel está edificado, porque Israel estando edificado, Deus responde. O templo funcionando tem adoração, tendo adoração a corrupção tem que ir embora. Se as coisas de Deus estiverem em pauta, as coisas erradas têm que começar a sair. Então entenda que eles não querem isso. Então quando a gente entra no capítulo 1, olha lá, de Esdras, capítulo 4 e versículo 1, olha o que está dizendo. Agora eu cheguei no texto aqui para a gente meditar um pouquinho. Aqui está dizendo sobre os samaritanos. Olha só o que está dizendo. Os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes, e a construção do templo se torna proibida. Vamos devagarzinho para a gente ir meditando aqui. É escola e nós temos tempo para aprender. Olha só. Ouvindo, pois, os adversários. É isso que está na tua Bíblia aí, irmãos? Versículo 1, quem achou aí? Está aí na tua Bíblia, adversário? Vê na tua Bíblia, adversário? Tem alguma Bíblia aí que está inimigo? Tem alguma tradução aí? Tradução King James? Então eu vou nessa tradução. Ouvindo, pois, os adversários de quem? De Judá e de Benjamim, que os que tornaram do cativeiro estavam edificando o templo ao Senhor Deus de Israel. Eles correram até Zorobabel. Essa tradução aqui eu acho fantástica da King James. Em outra tradução vai dizer chegaram. Na King James diz correram. Correram até Zorobabel, ao chefe dos pais, e disseram: deixa-nos edificar contigo a casa de Deus. Aqui está dizendo o seguinte, igreja. Quando começou a edificar o templo, a cidade de Judá e de Benjamim se envolve na construção. Eles ouvindo isso, eles correram até o chefe dos pais, correram até em quem manda. E o que eles disseram? Nós precisamos, Zorobabel, encerrar, parar a reestruturação do templo. A gente precisa pausar o que eles estão fazendo, impedi-los. E a Bíblia vai dizer bem claro aqui, irmãos, os adversários. Aqui não está dizendo que eles vieram para ajudar, eles vieram como adversário e correram até Zorobabel. E olha a estratagema que eles usaram aqui, irmãos. Eles estão dizendo: deixa-nos edificar convosco, porque assim como vós buscaremos também o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Asar-Radom, que é o rei da Síria. Irmãos, olha a estratégia desses adversários. Deixa-nos edificar com vocês. A vontade deles é parar a edificação, sim ou não? São adversários. Eles não querem que o templo se levante. Então eles estão tentando uma estratégia para parar. Qual é a estratégia? Promete ajudá-los. Olha, deixa eu ajudá-los.
Deixa eu me infiltrar no meio de vocês. Deixa eu estar aqui. Eu prometo até sacrificar ao Deus de vocês, assim como sacrificamos na época de Hadar Hazazon, que é o rei da Síria. Nós vamos servir o Deus de vocês. Eles estão dizendo o seguinte: deixa-nos infiltrar. E aqui é que mora um grande perigo, irmãos. Os adversários infiltrados. Os adversários que estão se disfarçando de ajudadores. E muitos de nós passamos por isso na nossa vida. Pessoas que vêm para ajudar, acabam não ajudando. Se você parar para meditar, livro de Jó, capítulo 1, olha o que Jó está dizendo. Jó narrando a história, ou o autor, porque o autor é desconhecido. Alguns vão dizer que foi Moisés que narrou, outros vão dizer que foi o próprio Jó. Enfim, quem narra a história vai dizer o seguinte: quando os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, entre os filhos de Deus estava também Satanás. E o Senhor perguntou: da onde tu vens? E ele disse: de rodear a terra e passear por ela. E ele perguntou: tem observado o meu servo Jó? E ele mesmo, dando testemunho, disse: todos os dias. Mas ele serve a um Deus de balde, porque tudo que ele quer o Senhor dá para ele. Agora estenda a sua mão e tira o que ele tem. Ele serve a um Deus de bênção, porque ele está sendo retribuído. Agora tira a retribuição, e tu vai ver que ele blasfema na tua cara. Irmão, se você prestar atenção, você vai ver que quando Deus pergunta para Satanás, ele está onde, irmãos? No meio dos filhos de Deus. Existia uma viração do dia, onde os filhos de Deus se apresentavam ao Senhor. Os teólogos vão dizer que era o momento da adoração, o momento do louvor, aonde anjos, miríades, querubins e serafins, eles se ajuntavam na grande orquestra para adorar a Deus. Era toda a viração do dia, e o princípio do dia sim. Agora, imagina você que Deus detecta no meio dos adoradores, no meio daqueles que são filhos de Deus, Satanás. E Satanás está ali apenas para acusar uma única pessoa, que era Jó. E Deus, sabendo disso, pela sua presciência, pergunta: da onde tu vens? Eu já sei de onde você vem. Eu sei aonde você estava. Aonde eu estava? Eu estava olhando para o teu servo Jó, observando o teu servo Jó. Então entenda, irmãos, que a gente tem que tomar muito cuidado. Não é com o diabo revelado, não é com o adversário revelado, não é com os inimigos, irmãos, que torcem contra, mas torcem de forma escancarada. Nós temos que tomar cuidado com aqueles que vêm disfarçados de edificadores, daqueles que vêm no meio dos filhos de Deus, promovendo uma certa edificação. Eu vou ajudar vocês, mas na verdade não queria ajudar, irmãos. Não era negócio para eles. A casa está de pé, o templo está de pé. Aí olha o que está dizendo, irmãos. Eles tentaram edificar junto, tentaram se infiltrar. Está em Jó capítulo 1 e versículo 6. Tentaram buscar ao próprio Deus de Israel. A estratégia era entrar no meio. E o que a gente tem que tomar cuidado, irmão, em todos os setores da nossa vida, é não deixar ninguém entrar no meio. Por que os muros só cresceu quando as brechas estavam fechadas? Porque as brechas fechadas significa que não havia rupturas para inimigos entrar. Enquanto haviam rupturas para o inimigo adentrar, ele dizia o que? Olha, não pode edificar, porque as raposas entram por esses buracos, e as raposas entrando, elas vão danificar toda a nossa construção. Então o que a gente precisa entender, irmãos, em todos os setores da sua vida, aonde você trabalha, aonde você convive, seja na igreja, seja na tua família, cuidado, irmãos, com pessoas disfarçadas de torcida. Pessoas que vêm até você e estão te olhando, te observando, mas não se alegra com a tua edificação.
não se alegra com as suas conquistas, não se alegra com aquilo que Deus está fazendo, ou está fazendo na sua vida, supostamente. Esta era a primeira estratégia, não deu certo. Aí o que acontece, irmãos? Vai lá para o capítulo 4 e versículo 4 de Esdras. Segunda estratégia dos adversários. Não deu para se infiltrar. Por quê? Porque Deus não deixa entrar no nosso meio. Isso aqui é profecia. Aqueles que vêm para atrapalhar. Deus não deixa entrar no meio da tua casa, no meio do teu trabalho, no meio da tua escola, no meio dos seus amigos, aqueles que vêm para destruir. Deus não permite. E é o que Deus não permitiu aqui na primeira instância. Só que o diabo nunca se dá por vencido. Se dá, irmãos? Se dá, igreja? Não dá. Aí ele arma uma segunda estratégia. Olha o que diz aqui, capítulo 4 e versículo 4. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os na edificação. Repete comigo duas palavras, diga assim bem alto: debilitava. Mais alto: debilitava. Segundo, inquietava-os. Debilitar, tirar as forças, deixar em débito. A tradução é forte, né, irmãos? Olha que tradução: deixar em débito, debilitar as mãos. Segundo é inquietar, tirar a quietude ou a paz. Então a primeira estratégia, entrar no meio, não deu certo. A segunda, vamos tirar a força deles. Eu quero ver eles carregar bloco, tijolo, cimento, barro. Quero ver eles carregar a arca da aliança, fazer o louvor sem força. E tem dia que é assim que a gente entra aqui, né, irmãos? Sem força. Parece que sugam a nossa força de todos os lados. A gente não percebe. A gente não vê as nossas mãos sendo debilitadas. Sabe qual que é a nossa pior luta, irmãos? É nos motivar. Eu estou falando por mim. A pior luta de um ser humano é se automotivar. E o pior, se motivar na sua rotina. Porque a nossa vida, a gente querendo ou não querendo, irmãos, ela se torna uma rotina. A gente se acostuma com a hora de acordar, com a hora de dormir, com o que fazer, como almoça, como toma o café, como janta, como reúne, como conversa, como vem para a igreja. E isso vai se tornando um ciclo. E desculpa a expressão, todo ciclo é cansativo. Imagina o ciclo: levantar, pega tijolo, edifica, primeiro turno acabou, vem o segundo turno, e vem os trabalhadores, e trabalha, e vem de novo, e tal. E o que está acontecendo? Os adversários começam a debilitar as mãos. Eles estão ali no meio, estão tentando tirar a força. E como que eles vão tentar tirar a força? Inquietando. Irmão, tem pessoas aqui dentro que não tem paz. Não tem paz para sentar para almoçar. Tem pessoas, irmãos, que ele está almoçando e o celular está cantando. Ele não tem paz para orar. Não tem quietude para meditar nas coisas de Deus, porque a cabeça já está no automático. Acabou a quietude, é uma pessoa inquieta, e essa é uma estratégia de Satanás. Qual é a estratégia de Satanás? Tirar a sua paz, tirar a sua quietude, tirar a força que você tem para trabalhar. Tudo que o diabo queria era colocar Moisés no meio do povo. Por que Salomão pede: Deus, me dá sabedoria para mim entrar no meio do povo, mas para sair de lá também? Porque Moisés não deu conta de sair. Moisés entrava no meio do povo, sabe o que ele escutava? Acabou a comida. Nós não temos aonde ser enterrado. Está muito longe Canaã. O Egito era melhor do que aqui. Era isso que ele escutava. E ele acabava sendo influenciado por essas coisas. E essa influência ia tirando o que de Moisés? A quietude, a ponto dele pegar um cajado e bater na rocha.
E o Senhor fala para ele: você não vai entrar na terra. Bateu na rocha, a rocha era Cristo. E tem hora que é assim, irmão, a gente bate na rocha, a gente está inquieto, impaciente. Por quê? Porque a gente vai sendo minado pelo povo. Não tem a sabedoria de Salomão de entrar e de sair do meio do povo. A gente entra, mas não sai. Deixa eu te explicar o que é não sair. É entrar dentro do teu trabalho e chegar em casa com o trabalho junto com você. Não desliga. É entrar no meio do povo, no meio da igreja, estou dizendo no meu caso. Entra no meio da igreja, vai embora para casa, a cabeça está lá rodando. Ó, fulano está desempregado, Beltrano está aprontando, ciclano sumiu da igreja, fulano não foi visitado, pastor tal está em tal lugar, o Beltrano de tal não está indo, o fulano não está agarrando, e assim não desliga. Aí a gente é minado, a gente é tomado, sugado. Paulo retratou isso e disse: eu sou gasto na obra de Deus. E é isso que a gente sente, é ser gasto, né, Leninha? Parece que a gente só vai dando. E é claro que é muito melhor dar do que receber, mas o Senhor está dizendo aqui para nós: cuidado para você não ser debilitado. Cuidado. Por exemplo, a própria Leninha aqui é professora. Se ela for lá der aula, a aula é ruim, aluno conversando, bagunça e tiração de sarro, e ela está lá dando a aula. Se ela não souber sair do meio desse povo, ela leva toda aquela irritação para dentro da casa dela. Salomão disse: eu quero sabedoria, pai, para entrar e para sair do meio do teu povo, porque muitos entram e ficam. Aí o mal do século: estresse, depressão, opressão, doenças psicossomáticas. Vamos resumir? Debilitar as mãos. É a estratégia do diabo, é a estratégia do adversário. Tirar a sua força, tirar as suas estratégias. Você no meio do povo pensa igual o povo. Se Deus tira você, Moisés, do meio do povo, você não pensa igual o povo, porque o povo está pensando: o mar está fechado, não tem água, não tem comida, não tem sepultura. Mas sabe como Moisés está pensando? Deus, tu nos trouxe para cá, Senhor, o que eu vou fazer agora? Moisés, vai lá e toca nas águas. E aqui é que está a diferença, irmãos. Aqui é que está o cerne desta mensagem, a espinha dorsal. O diabo está doido para debilitar as suas forças, para tirar a tua vontade. Tem pessoas aqui que perdeu a vontade, não é só do emprego, é até de buscar ao Senhor. Perde a vontade, perde a força. A primeira coisa que o diabo veio e matou, quando Jó estava lá, foram as jumentas, foram os animais que simbolizavam força. Então a primeira coisa, irmão, que o diabo vai tentar fazer contra a sua vida é tirar a tua força. Por isso que os crentes do século 21 estão que nem galinha de Angola. Estou fraco. E a gente não sabe que é da fraqueza que Deus tira a força. A gente se esquece que o fraco Deus faz forte. Porque é na fraqueza, irmão, que o poder de Deus se aperfeiçoa. É na fraqueza que a gente esquece um pouquinho a nossa correria e vai para os braços de Jesus. É na hora do aperto que a gente volta a orar. É na hora do aperto que a gente volta a jejuar. É na hora do aperto, da falta, que a gente volta a ser dizimista. É na hora do aperto que a gente volta a buscar ao Senhor. Irmão, tudo estava projetado, não havia motivo para se preocupar. Deus levantou um rei há 170 anos antes dele nascer. Ciro, eu vou te levantar para dar livramento para o meu povo. Mas na hora que o livramento chegou, o povo não tinha força. Olha o que está dizendo aqui, vem um pouquinho abaixo comigo, irmãos. Versículo de número 6, capítulo 4 e versículo 6.
Está dizendo assim: e sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escrever então uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Terceira estratégia: acusar. Irmão, o diabo faz isso de dia e de noite. Está escrito em Apocalipse que ele está diante de Deus para nos acusar. Sabe o que o diabo vai plantar e suplantar na tua mente, no teu coração? Você não é digno. Você não merece, você errou, você não pode estar edificando Judá. Uma acusação. O diabo fica o tempo inteiro te martirizando. E a gente não sabe que a maior dádiva que nós temos do Senhor Jesus se chama perdão. Perdão é liberdade da acusação. Existe um promotor, claro que existe, vai nos acusar de dia e de noite. Mas Jesus disse em 1 João: eu sou o bom advogado. E por que advogado, irmão? Porque advogado vem para nos defender. Ele disse ainda nesse mesmo capítulo: se o teu coração te condena, te acusando, maior é Deus do que o teu coração, para te perdoar, para te libertar, para te dar paz. Eu quero pregar e profetizar para você: receba a paz de Deus aqui nessa manhã. Você está livre. As algemas não podem te prender. Só te prende enquanto você não quiser Jesus na tua vida. A partir do momento que você fala: eu quero andar com Ele, eu quero viver com Ele, eu quero abandonar as práticas erradas, é a partir deste momento que a Bíblia diz que as algemas caem e não há acusação. Paulo disse: quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? E quem os condenará, se foi Ele quem subiu no madeiro, morreu numa cruz para te justificar? Olha para alguém e fala assim: cuidado com a tua mente, cuidado com o teu coração, cuidado para essas coisas não roubarem a sua paz, a tua tranquilidade, a tua força. Cuidado com isso, irmãos. Vamos mais um pouquinho aqui para a gente encerrar. A Bíblia vai dizer, olha só que coisa, irmãos, lá no último versículo, capítulo 4 e versículo 23, está dizendo assim: então, olha só, então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do rei Dário, rei da Pérsia. Morreu Ciro, veio Dário, e 2 anos após Dário estar reinando, a obra continua parada. Parou ou não parou a coisa aqui, irmão? Sim ou não? Cessou ou não cessou? Sim ou não, irmãos? Sim. Então cessou a obra da casa de Deus. Parou. Ficou um tempo parada. A Bíblia não fala quanto tempo, fala que até o 2º ano do reinado de Dário, que veio depois de Ciro. Mas olha o que diz o capítulo 6. O rei Dário confirma a ordem para edificar novamente o templo. Versículo 6 do capítulo 6 diz assim, acharam aí? Diz assim: agora pois, Tatenai, governador além do rio, Setar-Bozenai, e os seus companheiros, os afarcacitas, que está além do rio. Para aqui nessa vírgula, irmão. Tatenai, Setar-Bozenai, afarcacitas e os companheiros. Sabe quem são toda essa leva aqui, esse conluio? Inimigos do povo de Deus. Aí o Senhor está dando uma ordem. Qual é a ordem? Apartai-vos dali. Qual é a ordem, irmãos? Mais alto. Qual é a ordem? Apartai-vos dali. Graças a Deus, irmãos, que o nosso Deus é um Deus que tira todo impedimento.
em relação à obra dele. Tudo aquilo que impede você de fazer a obra, de cumprir o propósito que Deus tem na tua vida, Deus não deixa de pé na tua frente. Até se levanta, mas não fica de pé. O Senhor tira, aparta. Aí, para mim ganhar tempo, porque o horário já foi, olha o que diz ainda um pouquinho abaixo. Versículo 8, diz assim: também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que de toda a riqueza do rei, dos tributos além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que em nada eles sejam impedidos. Deus está dizendo aqui para o povo, através de Dário, não é mais Ciro, agora é Dário. Deus está dizendo assim: paga a despesa desse povo, para que a obra de Deus não pare. É um outro rei pagão que está dizendo isso. O que eu gosto de Deus, irmão, é que a gente de vez em quando entra em algumas encrencas, mas o Senhor supre todas as nossas necessidades em glória para o nome dele. Quantas vezes você entrou em dívida e falou: agora não tem mais jeito, agora eu não dou conta, agora eu estou 2 anos enrolado até a tampa da cabeça e do cérebro, e de repente você menos pensou, o Senhor abriu a porta e te abençoou. Porque há um segredo aqui: quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida do que é nosso. Pega a riqueza, em outra tradução está dizendo: pega a fazenda do que está além do rio. Além do rio era a divisa. O que está da divisa para aí, nós estamos dominando aí, mas o que está do rio para aí vai voltar a ser deles. Vocês vão pegar toda a riqueza da além do rio e vão pagar tudo para que eles possam fazer a obra, e a casa de Deus está de pé. Deixa eu pregar para você com base aqui no texto. Deus está devolvendo para Israel o que era de Israel. O que eu estou pregando para o teu coração é que Deus vai devolver a você aquilo que o diabo tentou roubar. Deus sempre nos dá de volta. Deus sempre coloca nas nossas mãos aquilo que a gente perde supostamente. Depois, para mim encerrar, olha o que diz o versículo de número 16, 22. Diz assim, capítulo de número 6, versículo 16 e o versículo 22. O 16 está dizendo assim: e os filhos de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro, fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. Irmãos, levanta a mão e dá glória a Deus pela luta que você está passando. Sabe por quê? Porque no final, a alegria é do povo de Deus. No final a gente sempre vence. De um jeito ou do outro, Deus sempre arruma uma estratégia para nos dar vitória. Veja que eles passaram por lutas, acusação, adversários, dificuldades. Eles foram passando por tudo aquilo que era impossível de enfrentar. Deus levantou 2 reis. Os 2 reis foram a favor do povo de Deus, e no final eles fizeram uma consagração, e eles estavam ali com alegria. Pergunta assim: pastor, por que consagração? Deixa eu te explicar aqui. Consagrar é tornar santo. Consagrar é colocar para uso exclusivo de Deus. Você não há de ver que esse povo estava tudo desviado? Era um povo que estava 70 anos na Babilônia, tudo Deus. Então a primeira coisa, quando a casa estava de pé, o que aconteceu? Consagração. Era Deus dizendo: esse povo é meu. Era Deus dizendo: esse povo aqui me pertence. Esse povo aqui passou 70 anos no cativeiro, fez o que era errado, adoraram a outros deuses, mas eu estou consagrando eles. Consagração significa tirar para uso santo. A Bíblia vai dizer que nós somos propriedade exclusivas de Deus. E eu estou pregando que você tem um dono. Eu estou pregando que você é de Deus. Eu estou pregando que Deus é contigo. Eu estou pregando que Deus ainda tem plano na tua vida. E por
por isso Deus está te consagrando hoje. Eu não estou falando de consagração no quesito de separação, mas eu estou dizendo, irmão, consagração de perdão. Deus está dizendo: você não merecia, mas eu vou te usar. Você não merecia, mas eu vou te levantar. Você não merecia, mas você vai adorar o meu nome. Você não é digno, mas eu te trago para fazer a minha obra e o meu querer sobre a face da terra. Com alegria, diga para alguém: com alegria, com alegria. E a Bíblia vai dizer, versículo 22, assim celebraram a festa dos pães ázimos, e lá na última parte, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Olha o que está dizendo aqui: celebraram a festa dos pães ázimos, nos 7 dias com alegria, porque o Senhor tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus. 2 coisas, e eu quero encerrar. Primeiro, quem era contra se tornou a favor. Diga assim: quem era contra se tornou a favor. E é sempre assim, irmãos. Espera em Deus, aguarda em Deus, irmãos. Não abaixa a cabeça, espera. Quem é contra hoje, amanhã tem que ficar a favor. Por quê, pastor? Porque nós estamos indo para o mesmo céu, porque nós servimos o mesmo Deus. Eram contra, passaram a ficar a favor. E a segunda coisa que eu posso aplicar nesse versículo 22 aqui é o seguinte: eles celebraram durante 7 dias a festa dos pães ázimos, com alegria, para que eles pudessem serem fortalecidos na edificação da casa de Deus. Na tradução está dizendo: para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus. Então Deus preparou uma festa no meio do caos que era a edificação ou reedificação, para que eles pudessem serem fortalecidos. Eu posso pregar para você com base no texto. Deus sempre prepara uma válvula de escape para que nós possamos suportar. Deus sempre prepara um oásis no meio do deserto. Deus sempre prepara um caminho no ermo, uma saída num beco que não tem fuga. O que eu estou pregando para você é que Deus preparou um período de 7 dias para eles fazerem festas, comerem pães ázimos, se alegrarem, celebrarem a Deus, para que as mãos deles fossem fortalecidas. E eu quero pregar para você que culto é isso. A gente entra aqui para comer o pão asmo. A gente entra aqui para comer o pão vivo que desceu do céu. A gente entra aqui dentro para alegrar, para celebrar, para cantar louvores. E o diabo não entende que culto para nós, irmãos, é refúgio em meio a nossas lutas. Você vai sair dessas portas para fora, tu vai ter que continuar reedificando. Tu vai ter que continuar enfrentando adversários. Tu vai ter que continuar enfrentando as suas lutas, os seus medos, os seus fantasmas. Você vai ter que continuar lutando. Mas enquanto nós estamos aqui dentro, a nossa tristeza salta de prazer, salta de alegria, porque em Deus nós encontramos força, em Deus nós encontramos coragem, em Deus nós encontramos vontade de ir adiante. Quem pode sentir que Deus está te dando um refrigério aqui na manhã deste domingo? Sinta o refrigério de Deus. É para isso que Deus se manifestou, para nos dar refrigério em meio à luta. Dário, não é mais Ciro, agora é Dário. Deus está dizendo assim: paga a despesa desse povo para que a obra de Deus não pare. É um outro rei pagão que está dizendo isso. O que eu gosto de Deus, irmão, é que a gente de vez em quando entra em algumas encrencas, mas o Senhor supre todas as nossas necessidades em glória para o nome dEle. Quantas vezes você entrou em dívida e falou: agora não tem mais jeito, agora eu não dou conta, agora eu estou 2 anos enrolado até a tampa da cabeça e do cérebro, e de repente você menos pensou, o Senhor abriu a porta e te abençoou. Porque há um segredo aqui:
Quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida do que é nosso. Pega a riqueza, em outra tradução está dizendo, pega a fazenda do que está além do rio. Além do rio era a divisa. O que está da divisa para aí, nós estamos dominando aí. Mas o que está do rio para aí, vai voltar a ser deles. Vocês vão pegar toda a riqueza da além do rio e vão pagar tudo para que eles possam fazer a obra, e a casa de Deus está de pé. Deixa eu pregar para você com base aqui no texto. Deus está devolvendo para Israel o que era de Israel. O que eu estou pregando para o teu coração é que Deus vai devolver a você aquilo que o diabo tentou roubar. Deus sempre nos dá de volta. Deus sempre coloca nas nossas mãos aquilo que a gente perde supostamente. Depois, para mim encerrar, olha o que diz o versículo de número 16, 22. Diz assim, capítulo de número 6, versículo 16 e o versículo 22. O 16 está dizendo assim: e os filhos de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro, fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. Irmãos, levanta a mão e dá glória a Deus pela luta que você está passando. Sabe por quê? Porque no final, a alegria é do povo de Deus. No final a gente sempre vence. De um jeito ou do outro, Deus sempre arruma uma estratégia para nos dar vitória. Veja que eles passaram por lutas, acusação, adversários, dificuldades. Eles foram passando por tudo aquilo que era impossível de enfrentar. Deus levantou 2 reis. Os 2 reis foram a favor do povo de Deus, e no final eles fizeram uma consagração, e eles estavam ali com alegria. Pergunta assim, pastor, por que consagração? Deixa eu te explicar aqui. Consagrar é tornar santo. Consagrar é colocar para uso exclusivo de Deus. Você não há de ver que esse povo estava tudo desviado? Era um povo que estava há 70 anos na Babilônia, tudo Deus. Então a primeira coisa, quando a casa estava de pé, o que aconteceu? Consagração. Era Deus dizendo, esse povo é meu. Era Deus dizendo, esse povo aqui me pertence. Esse povo aqui passou 70 anos no cativeiro, fez o que era errado, adoraram a outros deuses, mas eu estou consagrando eles. Consagração significa tirar para uso santo. A Bíblia vai dizer que nós somos propriedade exclusivas de Deus. E eu estou pregando que você tem um dono. Eu estou pregando que você é de Deus. Eu estou pregando que Deus é contigo. Eu estou pregando que Deus ainda tem plano na tua vida, e por isso Deus está te consagrando hoje. Eu não estou falando de consagração no quesito de separação, mas eu estou dizendo, irmão, consagração de perdão. Deus está dizendo, você não merecia, mas eu vou te usar. Você não merecia, mas eu vou te levantar. Você não merecia, mas você vai adorar o meu nome. Você não é digno, mas eu te trago para fazer a minha obra e o meu querer sobre a face da terra. Com alegria, diga para alguém, com alegria. Com alegria. E a Bíblia vai dizer, versículo 22, assim celebraram a festa dos pães ázimos, e lá na última parte, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Olha o que está dizendo aqui, celebraram a festa dos pães ázimos, nos 7 dias com alegria, porque o Senhor tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus. 2 coisas, e eu quero encerrar. Primeiro, quem era contra, se tornou a favor. Diga assim, quem era contra, se tornou a favor. E é sempre assim, irmãos. Espera em Deus. Aguarda em Deus, irmãos. Não abaixa a cabeça, espera. Quem é contra hoje, amanhã tem que ficar a favor. Por quê, pastor? Porque nós estamos indo para o mesmo céu.
porque nós servimos o mesmo Deus. Eram contra, passaram a ficar a favor. E a segunda coisa que eu posso aplicar nesse versículo 22 aqui é o seguinte: eles celebraram durante 7 dias a festa dos pães ázimos, com alegria, para que eles pudessem serem fortalecidos na edificação da casa de Deus. Na tradução está dizendo, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus. Então Deus preparou uma festa no meio do caos que era a edificação ou reedificação, para que eles pudessem serem fortalecidos. Eu posso pregar para você com base no texto. Deus sempre prepara uma válvula de escape para que nós possamos suportar. Deus sempre prepara um oásis no meio do deserto. Deus sempre prepara um caminho no ermo, uma saída num beco que não tem fuga. O que eu estou pregando para você é que Deus preparou um período de 7 dias para eles fazerem festas, comerem pães ázimos, se alegrarem, celebrarem a Deus, para que as mãos deles fossem fortalecidas. E eu quero pregar para você que culto é isso. A gente entra aqui para comer o pão asmo, a gente entra aqui para comer o pão vivo que desceu do céu. A gente entra aqui dentro para alegrar, para celebrar, para cantar louvores. E o diabo não entende que culto para nós, irmãos, é refúgio em meio a nossas lutas. Você vai sair dessas portas para fora, tu vai ter que continuar reedificando. Tu vai ter que continuar enfrentando adversários. Tu vai ter que continuar enfrentando as suas lutas, os seus medos, os seus fantasmas. Você vai ter que continuar lutando. Mas enquanto nós estamos aqui dentro, a nossa tristeza salta de prazer, salta de alegria, porque em Deus nós encontramos força, em Deus nós encontramos coragem, em Deus nós encontramos vontade de ir adiante. Quem pode sentir que Deus está te dando um refrigério aqui na manhã deste domingo? Sinta o refrigério de Deus. É para isso que Deus se manifestou, para nos dar refrigério em meio à luta. A luta não vai matar você, o deserto não vai matar você. Quando alguém pensou, o deserto vai nos encerrar e nós acabamos, o Senhor preparou um oásis com 70 palmeiras e com água cristalina. Não era para eles estarem ali o tempo inteiro, mas era uma válvula de escape. Sabe o que é válvula de escape? Algo que te alegra a ponto de te fortalecer, algo que te levanta a ponto de fazer você enfrentar. Em frente, porque Deus é contigo. Vamos nos colocar de pé. Pastor Adriano vai estar louvando a Deus aqui com mais um hino. O horário já encerrou, mas hoje nós estudamos um pouquinho Esdras capítulo de número 4 e Esdras capítulo de número 6. Então que os irmãos nunca mais esqueçam desses livros. E a gente pode num futuro breve falar de Neemias também, porque Esdras teve um diferencial. Aliás, Neemias teve um diferencial em relação a Neemias, e a gente pode aprender isso nas próximas aulas. Esdras deu ouvido aos adversários e a obra cessou, e eles foram impedidos com força de braço. A obra conseguiu ser pausada, impedida. Agora, em Neemias, quando os inimigos vêm, vou dar só uma pincelada. Neemias não para nem para escutar o adversário. Quando foram chamar Neemias, Neemias disse: manda dizer que eu estou numa grande obra, de modo que eu não posso parar. Se eu parar para escutar o que eles estão dizendo lá embaixo, a obra de Deus para, então eu não vou parar. Neemias teve um diferencial. Neemias não parou nem para escutar quem estava falando mal, quem estava falando contra. E a gente vai ter que enfrentar isso para o resto da nossa vida. Pessoas que torcem contra. Fecha os teus olhos para adorar a Deus. E eu quero que você faça uma oração. Em vez de louvar, o Adriano canta e você ora. Fala com Deus aí acerca da tua luta. Cada um de nós temos as nossas particularidades. Tem coisas que só Deus pode mudar em nós.
Tem coisas que só Deus pode nos fortalecer. Fecha os teus olhos e cante. Posso ouvir tua voz a me chamar em meio à tempestade. Eu vou descansar, confiarei, pois sei comigo estás. Confiarei, pois sei comigo estás. Se a tempestade vier me afogar, sei que não vais me abandonar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel. Se a tempestade vier me afogar, sei que não vais me abandonar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel.